Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos em nosso canal no YouTube para falarmos sobre o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça. E nesse quinto domingo da Quaresma, ele nos se apresenta como a vida, a verdadeira vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos caminhando com Jesus na estrada para essa ressurreição. E passamos e vamos passar pela cruz, sabendo que a cruz não é o fim. A cruz é o início desta vida, é o que nos aponta para a verdadeira vida. E a liturgia desse domingo vem nos falar, vem nos apontar essa verdadeira vida. Na Quaresma, nós passamos por alguns passos para chegar nessa vida. O homem, Deus, a água, a luz e a vida. Foram os temas dos domingos até esse quinto domingo, que é a causa de nossa alegria, a verdadeira vida em Jesus Cristo. A liturgia, ela continua essa catequese batismal da Quaresma. Vimos Cristo, que é o homem-Deus, homem e Deus. A água para matar a nossa sede, quando Jesus se dá à samaritana como água viva, se revela. A luz para iluminar as nossas trevas, ele cura aquele homem cego. E hoje veremos o Cristo, ressurreição para a vida, onde ele traz novamente à vida o seu amigo, o Lázaro. A liturgia responde à pergunta: como chegar a ser cristão? Como nós fazemos essa trajetória até chegar a ser cristão? Começamos com a recepção do dom de Deus na água viva da graça, com uma iluminação e com uma ressurreição à vida verdadeira, aquela proposta por Jesus Cristo. E na primeira leitura, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo de 12 a 14, ele anuncia uma nova vida, ele profetiza uma nova vida. O povo estava exilado na Babilônia, desesperado e sem futuro. Ele vivia uma situação de morte. O profeta Ezequiel, então, procurou alimentar a esperança daquele povo que estava exilado e transmitir uma certeza: Deus não os abandonou. Deus nunca nos abandona. O texto, então, ele apresenta a famosa visão dos ossos ressequidos que saem do túmulo. O Espírito do Senhor sopra sobre eles e eles ganham vida. Deus vai transformar a morte em vida, o desespero em esperança, a escravidão em libertação. Então, com essa imagem, o profeta anuncia a libertação dos exilados, que estavam sem esperança, como ossos ressequidos lá no fundo da sepultura. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje há famílias, há vidas, há morte na família, na nossa sociedade, mas principalmente nas famílias, quando os casais não se perdoam, quando as pessoas na sociedade não se perdoam. A morte quando os jovens se deixam levar pelas drogas e pela corrupção. A morte quando nossas comunidades se degladiam entre si, pessoas contra pessoas, pastorais contra pastorais, utilizando meios escusos, fofocas, coisas que provocam morte e não vida. Precisamos trazer a vida às pessoas, chamar as pessoas a viver essa graça do dom de Deus que é a vida. Na segunda leitura, São Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de 8 a 11. E Paulo, então, ele vai lembrar que o Espírito de Deus
foi que ressuscitou Jesus Cristo e foi o Espírito de Deus que o introduziu na glória do Pai. A ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição. No batismo, nós recebemos o mesmo Espírito que dá a vida nova, que dá o verdadeiro dom e a graça de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé. Então, nossa fé tem um sentido muito especial. Nós cremos no ressuscitado e é Ele que nos dá essa vida na graça e na justiça. No Evangelho, Jesus é apresentado, segundo São João, no capítulo 11, versículo de 1 a 45, Jesus se apresenta como o Senhor da vida. E quem é Senhor da vida, senão Deus mesmo? O fato mandam dizer a Jesus assim: olha, Lázaro está muito doente. E Jesus aparentemente não se preocupa muito com aquilo. Os apóstolos acham aquilo estranho. Mas como ele é tão amigo, ele é amigo dessa família, muito amigo do Lázaro, como que ele não se preocupa com a doença dele? E Jesus então tranquiliza os seus discípulos. Essa doença é para a glória de Deus. Não se preocupem, ele está apenas dormindo. No encontro com Marta, Jesus se comove e ele até chora quando ele vê aquela pessoa, aquela amiga tão desesperada, tão chorosa. Mas não é um choro de desespero que acontece com Jesus, mas é de afeto. É um choro de solidariedade. O povo até comenta: vede como ele o amava. E o diálogo, Jesus afirma para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Você crê nisso, Marta? E Marta professa sua fé. Sim, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo. E Jesus vai com ela até o sepulcro e manda tirar a pedra. O que significa essa pedra? É aquilo que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E Jesus então faz uma oração profunda ao Pai que está no céu. Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. E depois dessa oração, Jesus dá aquela ordem: Lázaro, venha para fora. E quando o morto se levanta, ele diz: desatai-o, deixai-o ir, deixai-o andar. E Lázaro recupera a vista, ou melhor, a vida. Duas formas de solidariedade diante da morte. Os amigos e vizinhos vão à casa de Marta e Maria para chorar com ela, para dar os pêsames e para fazer lamentações em altos brados, que é símbolo de desespero. Mas Jesus tem uma atitude diferente. Jesus entra na casa, Jesus domina o desespero e ele fica fora e chama para fora, chama para a vida. Os dois choram, mas são atitudes muito diferentes. A família de Betânia representa a comunidade cristã, que é formada por irmãos e irmãs e não tem paz aí. Todos conhecem Jesus, todos são amigos de Jesus e acolhem Jesus na sua casa, acolhem Jesus em sua vida. Essa família de Betânia faz a experiência da morte, da dor, do sofrimento. Mas os amigos de Jesus sabem que Ele é a ressurreição e a vida, que dá a vida plena aos seus. A morte é apenas a passagem para a vida plena, a vida dos ressuscitados. A ressurreição de Lázaro, para nós, é um sinal. O sétimo e último sinal, segundo o Evangelho de São João, antes da paixão. É uma prefiguração da ressurreição de Cristo. O batismo é um morrer e ressuscitar
em Cristo, morrer para o pecado e ressuscitar para essa vida. O sinal, o milagre que acontece em Betânia é também um convite para crer na vida e lutar pela vida em todas as suas expressões. O discípulo de Jesus, renascido à vida no batismo, carrega em si o germe da verdadeira vida, da vida transformada, da vida ressuscitada. O prefácio diz: verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus e Senhor da vida, ele o tirou do túmulo. Hoje estende a toda a humanidade a sua misericórdia e com os seus sacramentos nos faz passar da morte para a vida. A liturgia da palavra nesta quaresma é retomada de toda a nossa iniciação cristã, que precisa ser aprofundada. Um encontro pessoal com Cristo, um diálogo com Cristo, uma profissão de fé, a exemplo da samaritana, a exemplo do cego e a exemplo de Marta. Eu creio que tu és o Cristo, eu creio que o Senhor é o Senhor da vida. Meu irmão, minha irmã, que nesse tempo que nós estamos para iniciar, ou melhor, que nessa semana maior que nós estamos para iniciar, terminando a semana, com essa quinta semana nós terminamos a quaresma e começamos a semana maior de nossa fé, que é a Semana Santa. Vivamos essa experiência aprofundando cada vez mais nossa fé, buscando cada vez mais entender quem é Jesus e o sentido dele em nossa vida, nos conduzindo a essa vida plena. Que o Senhor lhes dê a paz, que o Senhor lhes dê a graça desta vida. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.